Olá, seja muito bem-vindo! Para quem não me conhece, eu sou Marco Polo Paes, tenho um canal no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Então você que caiu aqui meio que de paraquedas ou é a primeira vez que está vendo um vídeo meu, aproveite para se inscrever no canal. Também aí ativar o sininho para ser comunicado sempre que tiver um novo vídeo. Para você que já fez isso e já é inscrito no canal, aproveite para deixar aquele like. E eu quero falar com você que, olha só, esse vídeo pode ficar um pouquinho longo, mas eu queria que você assistisse ele na íntegra, pois trago muitas informações. Então, peço por gentileza para que você sente talvez no sofá, coloque na TV ou até no celular. Faça aquela pipoca, porque agora a gente vai bater um papo sobre os acontecimentos aí anteriores. Bom, nos meus vídeos anteriores eu andei falando sobre a máscara do presidente da Câmara, que ele está presidindo a Câmara Municipal ou as sessões da Câmara sem a utilização da máscara. Senhor presidente, na minha forma de ver, eu acho que de muitos médicos, isso é uma forma errada, pois dentro de um estabelecimento público, né, onde tem público, o senhor não pode ficar sem a máscara. E o senhor permaneceu durante toda a sessão com a máscara abaixada. Também vi que isso não é privilégio só do presidente da Câmara e vários vereadores seguiram o seu exemplo e não estão utilizando a máscara durante a fala, como a gente vai ver daqui a pouco no vídeo. Inclusive, fiquei sabendo que alguns dos vereadores estavam até ontem com Covid, como também vou mostrar eles mesmos relatando isso. Vamos acompanhar então esses vídeos onde eu mostro para vocês que o nosso presidente da Câmara Municipal de Vereadores está sem a máscara, os vereadores retiram a máscara para falar e eu fiquei sabendo que a saliva pode entrar até pela mucosa do olho, né? E você pegar Covid. Então, como não se sabe, muitos podem ser assintomáticos, nós não sabemos quem está com Covid ou não, pode ser uma pessoa assintomática. Eu mesmo peguei Covid por 4 vezes e fui assintomático, só fiquei sabendo, pois fiz o exame. Na última vez que eu peguei o tal do Covid, eu tive ali algumas complicaçõezinhas não muito graves, alguma coisa muito leve, muito similar aí a uma gripe, né? E era Covid, mas só fiquei sabendo que era Covid, pois fiz o exame. Então, senhores vereadores, estamos numa época muito séria. Esse vírus é muito sério. Então eu vou aconselhar os senhores aí que para nas próximas sessões da Câmara, os senhores utilizem da máscara, mesmo utilizando ali o microfone, o que ainda é pior, porque os senhores estão falando e transmitindo ali para o microfone, né, salivas, que depois outro vereador pode falar e pegar aí o Covid. Prevenção, senhores vereadores, este é o nome correto que temos que ter. Temos que nos prevenir. Mas vamos ver o vídeo. Desculpas pela minha ausência na semana passada, estava em isolamento devido ao Covid, eu e minha esposa pegamos, meu filho também. Saí ontem do isolamento, graças ao bom Deus estamos todos bem. Senhor presidente, como o vereador Luiz Gervais também ficou afastado na sessão passada, eu também positivei Covid, minha família inteira. Também recebi ontem alta, vereador D. Podendo voltar aos trabalhos. Como
Como puderam ver aí nas imagens, a maioria dos vereadores não utilizaram da máscara, principalmente utilizando ali a palavra e de frente a um microfone que é de uso comum, e todos eles utilizaram depois novamente deste microfone. Então, senhores vereadores, às vezes, por falta de atenção, isso pode ocorrer, mas fica aqui o meu alerta aos senhores para procurarem saber se é a forma mais correta dos senhores fazerem ou a atitude mais correta a se tomar. E espero que na próxima sessão todos estejam aí de máscara, principalmente na hora de falar. Bom, como todos sabem, eu utilizei agora a imagem da própria Câmara Municipal, né, as imagens ali transmitidas pela internet, porque eu fui impedido hoje de entrar na Câmara Municipal. É isso mesmo, senhores. Eu, mesmo como imprensa, ou me apresentando como tal, né, me apresentando como repórter, fui impedido aí de entrar porque disseram-me que o regimento interno exige ali que eu faça um cadastro prévio. Bom, o próprio presidente da Câmara, ao terminar a sessão, disse: a partir de hoje vai ser assim. Bom, se ele disse a partir de hoje, né, seria desta forma, isso deveria ter sido comunicado antes. Até porque na semana passada eu estive na Câmara e de mim não foi cobrado nada e todos viram que eu estava filmando e fotografando. Mas desta vez acharam por bem não só impedir a minha entrada como jornalista ou como imprensa, alegando uma série de fatores, como também impediram a minha entrada como pessoa. Exigiram de mim um cadastro prévio que deveria ser passado por um corpo jurídico, como vocês mesmos viram durante a transmissão ao vivo que eu fiz. O funcionário da Câmara, ou assessor, eu não sei muito bem quem era o rapaz, pois não estava legível em seu crachá e eu não pude identificá-lo, mas ele me disse que eu deveria fazer um cadastro prévio. Ele mesmo se dispôs a fazer esse cadastro e depois mudou de ideia, né? Por quê? Não sei, né, o motivo, mas ele mudou de ideia e aí falou que eu teria que preencher a documentação e isso passaria por um corpo jurídico. Imagina você, cidadão, ir assistir uma sessão da Câmara, ter que comunicar dias antes que você vai fazer isso, fazer um cadastro prévio para que você possa adentrar na dita Casa do Povo. Então não é bem uma Casa do Povo. Agora, eles se acham no direito de cercear aí a imprensa, de cercear o cidadão, de tentar calar o povo. Mas aqui vai meu recado para os senhores vereadores. Não é dessa maneira, colocando ali a polícia ou a guarda municipal, como foi feito, que os senhores vão me intimidar. Não tenho medo e muito menos vou ser intimidado por isso. Vou continuar agora de uma forma mais ferrenha a fiscalizar os senhores. Pois se escondem, pois se acham no direito de achincalhar o povo, como achincalharam o cidadão, independente do partido político que ele representa, independente das aspirações políticas que ele tem na cidade, os senhores se acham no direito de achincalhá-lo? Me desculpe, mas a vereadora gritou em alto e bom som e está gravado nos órgãos, nos meios oficiais de divulgação da Câmara Municipal. Está lá para quem quiser ver ela gritando com um senhor idoso de descendência afro. E nem por isso, senhora vereadora, a senhora tem esse direito. Não é porque a senhora ocupa uma cadeira. Vários vereadores tornam a repetir, primeiro se eleja para depois falar alguma coisa. Então, senhores vereadores, eu vou ter que me eleger para poder falar algo? Não. Os senhores estão aí para me representar. Os senhores foram eleitos para isso, para que eu não precise ser candidato, para que nós não precisamos, todos nós, munícipes, sermos candidatos. Agora, cercear a entrada ou não permitir a entrada de um cidadão, eu sou um cidadão campolarguense. Não sou nascido em Campo Largo, mas ao contrário dos nascidos, eu escolhi Campo Largo. Quanto aos nascidos, não escolheram, eles nasceram aqui, e não por escolha deles. Eu não. Eu decidi que eu seria Campo Largo, por minha vontade e por amar essa cidade. E a partir de agora que eu digo aos senhores,
Acharam um eleitor que não tem aspirações políticas, que não tem vontade de ser candidato a nada, para fazer oposição aos senhores e para cobrar os senhores de forma ferrenha. Eu lancei um desafio para que os senhores vereadores viessem até mim e me concedessem uma live, aonde eu colocaria todos ali que aceitaram e perguntaria para vocês a respeito do transporte escolar e deixaria que vocês se explicassem. Mas o que eu encontrei? Apenas um vereador de hombridade e sangue campolarguense talvez nas veias, para poder ali falar que vai me dar a entrevista. E os senhores foram achincalhá-lo. Foram falar para ele que não era para ele dar entrevista para mim. Por quê? Os senhores têm medo da verdade que talvez ele possa nos passar? Depois foram falar que ele está me pagando. Quero ser bem claro para os senhores. Qualquer um que aparecer diante das câmeras comigo, qualquer vereador, qualquer parlamentar que aparecer comigo diante das câmeras, não será por dinheiro, pois eu não aceito isso. Sou uma pessoa séria e honrada. E posso até passar fome, mas jamais vou aceitar dinheiro público em forma de falar bem de alguém. Não. A minha resposta para os senhores é não. Eu não estou sendo pago. Eu não tenho aspirações políticas. Então, senhores vereadores, parem com isso e venham bater um papo comigo e com a população. E aí, senhores vereadores e vereadoras, ou vereadora, porque eu acho que aqui só tem uma vereadora, né? Vão aceitar meu desafio, talvez? Ou vão continuar se escondendo da população e achando que vivem num mar cor-de-rosa, aonde tudo que vocês fazem, nós, eleitores, que colocamos os senhores aí, temos que aplaudir? Vamos lá. Honrem seus votos e venham a público explicar tudo isso para a população. Foi dito para mim também, me explicado, e de certa forma, que a tal da LOA não previa a questão do corte do transporte escolar, mas previa o corte para o transporte escolar. E já desde o ano passado era sabido desse corte. Os senhores fizeram o quê? Nada. Deixaram a população à sua própria sorte e só agora querem posar de bonitinhos, querem posar de que estavam lutando para o povo? Não, os senhores não estavam lutando para o povo, pelo menos é o meu ponto de vista, porque vocês deixaram acontecer primeiro. Seja a culpa do prefeito, seja a culpa dos senhores vereadores, algo já deveria ter sido feito. Os senhores já deveriam ter feito um projeto de lei que talvez impedisse que o prefeito ele não tirasse o transporte escolar. O senhor Alexandre Guimarães, não sei como devo tratá-lo, já que na Câmara Municipal o senhor falou que um deputado tem que ser tratado como Vossa Excelência, então como vereador, não sei o pronome que vou utilizar ao senhor, mas vou chamá-lo de senhor. Senhor Alexandre falou em sessão na Câmara que, segundo o seu conhecimento ali, nada foi retirado do governo do estado em repasse ao transporte escolar. Horas, pois, se nada foi retirado e a verba veio, ano passado talvez essa verba não tenha sido utilizada, e se foi, por gentileza, essa é uma das questões que eu queria que os senhores vereadores viessem responder junto comigo, ou respondessem para mim, para todos. Se não foi retirado e ainda tem mais um resto de verba do ano passado, não pode ser usado nesse ano? Foi preciso retirar abruptamente? Também foi falado na sessão da Câmara ali que isso é culpa do prefeito, que é o prefeito que faz e não os vereadores. Então, os senhores venham responder. Vejam aqui comigo a fala do senhor vereador Alexandre, aonde ele diz que não foi retirado nenhum valor ali do transporte escolar que vem do Estado, do valor que é repassado do Estado. Acompanhe. O trabalho da Guarda Municipal, dar uma boa tarde a eles,
no momento que estava utilizando a tribuna, acabei esquecendo. Então, meu boa tarde a vocês e parabéns pelo excelente trabalho que vem executando na nossa cidade no âmbito da segurança. No que diz respeito aqui à colocação do vereador João da Água, eu só queria aqui comentar as palavras do deputado estadual Hussein Bacri, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa, João, e também é o presidente da Comissão de Educação. O Hussein Bacri é meu colega de bancada, fomos deputados juntos durante 4 anos. Depois tive um diálogo muito estreito com ele quando estava como subchefe da Casa Civil. Eu era responsável para fazer a articulação política do governo no Executivo junto à Assembleia, então tinha uma tratativa muito próxima com o Hussein Bacri. O Hussein, na fala dele na Assembleia, na semana passada, quando se reportou a educação de Campo Largo, apenas ele disse que, até como integrante da comissão, presidente da Comissão de Educação do Estado e como líder do governo, ele simplesmente fez a defesa do governo do Estado, em função das várias informações que chegaram até ele e até o governo do Estado sobre as questões do transporte escolar. E ele disse o seguinte, que o Estado não retirou 1 centavo do que vem repassando para o município no que diz respeito aos recursos do transporte escolar. E que ele entende, sim, que todos entendem, que às vezes os recursos não podem não ser suficientes. E todo mundo pleiteia aumento de repasses. Mas o Estado, até este momento, ele tem mantido os recursos na íntegra, não retirou nenhum recurso. Simplesmente ele disse que o Estado desconhece o que está acontecendo em Campo Largo e que não estava ciente, como o nosso prefeito vinha falando, que isso era responsabilidade do Estado. O Estado ele vem passando os recursos e desconhecia até o momento o que vinha acontecendo em Campo Largo no que diz respeito à retirada das linhas de transporte escolar. Só para deixar esclarecido. Bom, como todos viram aí, o vereador Alexandre disse que o governo do estado continua mandando a mesma quantia. Ou seja, nada foi tirado aí do valor que vem para o transporte escolar. E isso, como vocês bem viram aí na imagem, né, no vídeo, são palavras do vereador Alexandre. Mas veio então o vereador João Freitas, né, o João Freita, não sei se o nome dele é dessa forma, mas é conhecido talvez como vereador João d'Água. O vereador disse que eles votaram a LOA do ano passado em sua totalidade e que o valor que foi passado para o município, ou seja, que foi votado ali, foi o maior dos demais anos para a educação. Mas também há de se ver que ali, senhor vereador, a quantidade destinada ao transporte escolar foi menor. E seria talvez um motivo para o senhor votar contra, para que isso fosse adequado? Bom, o vereador que aí acusam de estar me pagando para dar entrevista, e não está, pois está aberto a todos os vereadores, e o desafio foi feito a todos os vereadores, sem nenhuma exceção, para vir em uma live, sem cortes, responder as perguntas. Este vereador em questão analisou e uma das negativas ou um dos motivos para que ele votasse contra, e ele mesmo disse isso na Câmara Municipal, né, lá na sessão da Câmara, ele disse que um dos motivos, que não foi o único, mas um dos motivos era a questão do valor destinado ao transporte escolar, que era menor. Como vocês podem ver neste vídeo. Senhor presidente e demais pares, público, primeiramente quero agradecer e enaltecer o valoroso trabalho que a Guarda Municipal, que está aqui presente hoje, faz no município de Campo Largo, mesmo com abaixo de efetivo, presta um excelente atendimento à comunidade campolarguense. Então, parabéns em nome do comandante da Guarda, o Marcos Leitão, a todos vocês aí e todos aqueles que estão dando a vida para a comunidade de Campo Largo. O segundo assunto eu teria dado como encerrado já, mas enfim, o vereador tocou no assunto aqui na tribuna. Gostaria só de esclarecer algumas coisas, né?
tendo em vista que o meu nome também foi citado aqui. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal me permite contraditório e ampla defesa. Só algumas correções, excelentíssimo vereador. Nós estamos aqui toda segunda-feira discutindo, desde novembro, o transporte escolar, não é o transporte público. O transporte público ele é prestado pela Transpiedade, que é uma outra empresa, nós estamos aqui discutindo o transporte escolar. Outra correção, o senhor citou os deputados que fizeram menção ao transporte escolar, não são candidatos a deputado, eles são deputados eleitos, representantes da comunidade pelo sufrágio universal, então eles são nossos representantes e inclusive o pronome de tratamento com eles é Vossa Excelência. A outra correção que eu gostaria de fazer eu votei não à LOA, a Lei Orçamentária Anual. Até comentei com alguns vereadores que o meu posicionamento com relação à LOA era não, e foi citado que se fosse reprovado engessaria as contas da prefeitura. Certamente iríamos arrumar uma outra solução para isso, mas eu votei contra a LOA não pelo fato de retirar o transporte escolar. Na minha postagem está bem claro com relação a isso. Se o nobre vereador... eu gostaria que ele retornasse a postagem e lesse a postagem na íntegra. Eu votei contra a LOA por vários motivos. Pelo excesso de valor na comunicação social, pela baixa de valor no desenvolvimento social, pelo excesso de valores na Secretaria de Governo, que não presta valor social nenhum. Me expliquei, fui bem claro aqui na sessão passada, expliquei isso aqui, na tribuna, tudo isso, e um dos motivos que eu votei contra a LOA foi a redução do valor do transporte escolar, mas foi apenas um dos motivos. Um dos motivos que eu votei contra a LOA foi a redução do valor do transporte escolar, mas foi apenas um dos motivos. Eu não votei contra a LOA, somente por isso, eu não votei contra a lei. Não passou pela casa, todos os vereadores sabem, toda a comunidade sabe. O senhor foi muito bem claro aqui quando falou que a culpa é exclusivamente do prefeito, o senhor falou muito bem sobre isso. Não passou nada por nós pela Casa de Leis com relação ao transporte escolar e certamente se passasse nós iríamos reprovar com certeza por unanimidade de votos, isso eu afirmo. Então só quero esclarecer que eu votei contra a LOA. Um dos motivos, para deixar bem claro, vou repetir, um dos motivos seria a redução do valor do transporte escolar. Um dos motivos, para deixar bem claro, vou repetir, um dos motivos seria a redução do valor do transporte escolar. Mas dentre eles, outros também não concordavam, até porque eu apresentei 5 emendas aqui e todas elas foram rejeitadas. Como os senhores puderam ver no vídeo, são palavras do vereador. Este foi um dos motivos dele votar contra. E assim, se tivesse sido feita uma análise um pouco mais técnica, e com todos os rumores que já vinham sendo passados aos vereadores, será que eles também não podiam ter votado contra e pedido a adequação ali nesse quesito? Mas o prefeito precisa de cada vez mais dinheiro para usar como bem quer e sem passar pela Câmara. E lógico, vão fazer pressão sobre aqueles vereadores que não votarem a favor. Então também disse um dos vereadores ali na sessão da Câmara que, lógico, projetos do senhor não são votados ou não são aceitos porque o senhor vota contra o prefeito. Então tem que se votar a favor do prefeito para que projetos de vereadores sejam aprovados, senhores vereadores. Assim como os senhores dizem aí que tem que ocupar uma cadeira para reivindicar alguma coisa, tem que se candidatar e vencer uma eleição para poder falar alguma coisa, os senhores também têm que, em comum acordo, votarem todos a favor do prefeito, porque senão o projeto, por melhor que ele seja, ou por mais bem intencionado, não passa pelo crivo da Câmara? Fica aqui o meu questionamento aos senhores. Mas os senhores não vão responder, né? E provavelmente, as próximas sessões da Câmara, os senhores vão novamente se esconder. Vão novamente bloquear a entrada de um cidadão na Câmara Municipal. E por falar em bloquear a entrada, quero deixar uma parte aqui para fazer uma nota de repúdio.
uma nota de repúdio à Câmara Municipal de Vereadores aí da cidade de Campo Largo pelo impedimento do meu trabalho de imprensa de estar dentro da Câmara Municipal para ser filmada ou para que eu pudesse fotografar ou até mesmo acompanhar mesmo em silêncio. Como o próprio presidente da Câmara diz, e eu vou colocar aqui o vídeo para vocês verem que ele falou: a partir de hoje será assim. Mas me disseram que já estava no regimento interno da Câmara isso. Agora eu pergunto e quero que os senhores me mostrem essa documentação de que toda a imprensa que ali estava, porque ao meu entender alguns da imprensa foram chamados de cantinho, né, para poder passar instruções. Isso é o que eu entendo, porque é o que me parece em algumas falas de alguns vereadores, que eles chamaram ali alguns órgãos de imprensa, privilegiando estes órgãos e outros não. Então, senhores vereadores, é a partir de hoje ou já estava? Os senhores têm aí essa inscrição com data anterior à data de hoje. E eu vou requerer isso à Câmara Municipal. O cadastro com data anterior à de hoje de todos aqueles que se intitulam imprensa de Campo Largo e estavam lá dentro da Câmara hoje. Porque só eu fui impedido de entrar. Os senhores têm obrigação não judicial, mas moral com a população campolarguense de apresentar essa documentação anterior à data de hoje de toda a inscrição feita por jornalistas anteriores. Me apresentem isso e eu vou mostrar aqui, provando que eu estou errado. Agora, se os senhores talvez, não estou afirmando, talvez os senhores estejam comprando ou pagando a imprensa, saibam que a mim isso não resolve. Os senhores jamais vão me comprar ou me pagar para deixar de postar, seja lá o que for. Se é de interesse da população, vou postar sim. Pois o meu papel de imprensa séria, senhor presidente da Câmara, o meu papel de imprensa séria é mostrar a verdade nua e crua, doa a quem doer. Então, senhores, fica aqui até um pouco do meu desabafo. Mas as questões não param por aí, pois o prefeito, ao que me parece, ou ao que me falaram, não vai cumprir aí a decisão judicial. E os senhores farão o quê? Será que vai ter algum projeto? Será que vai ter alguma atitude dos senhores ou vão lá bater nas costas do senhor prefeito? Nada disso é normal, senhores. Nada disso pode acontecer, senhores. Não podemos mais aceitar como normal uma criança, uma adolescente ser atropelada porque teve que pegar um caminho longínquo, talvez, para ir pegar um ônibus para ir para casa depois da escola. Não podemos aceitar pais e mães trafegando por uma BR quase sem acostamento ou com acostamento que mal passa duas pessoas para pegar um ônibus escolar. Temos que dar um basta nisso. A população de Campo Largo tem que acordar e ver que esse povo que foi eleito para representar vocês, para me representar, tem que fazer isso. E quando aparece um eleitor fora da política para fazer isso e cobrar, causa medo, né, senhores vereadores? Causa espanto. E os senhores se negam de conversar. Quando aparece uma imprensa sem partido, quando aparece uma imprensa sem lado, quando aparece uma imprensa que tem lado, mas tem o lado da população, isso causa medo nos senhores. Até porque, senhores vereadores, eu não represento ameaça alguma. Eu só estou aqui como eleitor, como munícipe,
como pai de Campo Larguense, cobrando aquilo que os senhores foram eleitos para fazer, que é representar o povo. Então fica aqui lançado novamente o meu desafio, que já foi aceito pelo vereador Sargento Leandro, e espero que mais algum vereador se proponha a compor a mesa junto com o Sargento Leandro para dar explicações ao povo. Mostrem que os senhores não têm medo de responder à população como se deve. Mostrem que os senhores não têm medo do prefeito. E podem, talvez, afrontá-lo ou confrontá-lo com relação ao transporte escolar da nossa cidade. Bom, até o momento tudo está marcado para que quinta-feira, meus queridos amigos, para quinta-feira aí estamos fazendo a live junto com o vereador. E eu conto com todos aí para participarem. Podem comentar abaixo neste vídeo as perguntas que vocês, eleitores, querem fazer ao vereador Leandro até o momento. Porque até o momento somente ele aceitou. E caso os demais vereadores aceitem, também vamos dirigir essas perguntas a eles. Então, gente, vamos ficar assim combinado para quinta-feira, batermos um papo aí com o vereador Leandro, Sargento Leandro, o qual mostrou honrar o seu voto até o momento. E será que os demais vereadores vão fazer o mesmo? Ou vão continuar se escondendo? Então fica aqui o meu convite, que não é somente a um grupinho de vereadores, ou a um ou a outro vereador, mas sim a todos. Estão todos aí desafiados a participar desta live que vamos promover na quinta-feira e explicar para a população. Vocês topam ser indagados? Eu acho que muitos não vão querer e vão fugir. Mas fica aberto aqui o meu convite a todos vocês. Bom, galera, partimos para finalização, porque eu não queria um vídeo tão grande, mas infelizmente a gente tem que mostrar as coisas como são, né? Eu vejo aí que a Câmara Municipal vem se blindando, né? Como eu já fiquei sabendo que processaram vários eleitores porque indagaram eles aí, né? Até o próprio rapaz lá que foi achincalhado. E assim estão a fazer comigo. Sei que vai correr um processo que está por vir, mas não tem problema, estou pronto. Estou pronto, senhores, e não fugirei. Não me esconderei. Mas não é desta forma que os senhores vão me intimidar também. Como eu disse, sou uma pessoa honrada, pagador de impostos, empresário. E graças ao meu bom Deus, não tenho rabo preso com ninguém. Estou pronto para responder na justiça aos senhores se for preciso. Mas quero deixar aqui, a partir de agora, bem claro, que a partir de hoje, eu, Marco Polo Paes da Silva, gravem bem, senhores vereadores, estarei acompanhando de perto e serei sombra de vocês na administração pública. Estarei acompanhando todos os projetos que os senhores apresentarem na Câmara e os divulgarei a toda a população. Também estarei acompanhando todas as sessões da Câmara, mesmo que eu seja impedido de estar lá. Estarei acompanhando pelas transmissões na internet, se elas assim pendurarem. Talvez não, né? Talvez possam ter problemas técnicos daqui para frente e não transmitir mais. Mas, enquanto assim for possível, eu estarei acompanhando. E só para finalizar, eu sei que vai vir uma enxurrada de assessores como veio. Saibam de uma coisa, senhores assessores.
Muitos defendem que não houve aumento para os vereadores e sim uma correção. Bom, tudo para mim que aumenta o meu salário, sendo correção ou não, é um aumento. E se eles votaram, é porque poderiam votar contra. Tanto poderiam votar contra, senhores assessores, que o aumento dos senhores assessores, eu já tenho informações que a correção, não é aumento, né? É correção. A correção do salário dos senhores assessores está sendo discutida para ser vetada. E a maioria dos vereadores estão por vetar. Eu quero ver esse empenho de vocês, assessores, quando os vereadores vetarem a correção do salário de vocês. Será que vocês terão o mesmo empenho? Porque para eles podem e para vocês não. Para eles podem fazer a correção e eles votam a favor. Na hora que a correção de vocês não é válida, poxa, se pode fazer a correção do vereador, pode fazer a correção do pessoal que trabalha na Câmara. Porque, na minha humilde opinião, senhores, me desculpem se eu estou equivocado, mas eu acho que os senhores assessores merecem até mais do que eles, pois trabalham muito mais e cumprem um horário muito mais fadídico. E os senhores que vêm à internet tentar desqualificar a minha pessoa ou o meu vídeo, façam isso depois que negarem a vocês aí a correção salarial de vocês. E qual vai ser a desculpa, será? É falta de dinheiro? Infelizmente, fica aqui a dúvida. Forte abraço, meus amigos. Quem não se inscreveu, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Mais uma vez, agradeço a todos vocês. Peço desculpa pelo alongamento do vídeo. Forte abraço e até a próxima. Nós vamos cadastrar agora o pessoal da imprensa que quiser vir falar aqui, vai ser cadastrado. Então, vou avisar a todos os senhores que vai ser assim de agora em diante.